Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, peguem sua Bíblia, se vocês puderem, né? Que é bastante válido para que a gente venha meditar na palavra juntos, aprender junto com os nossos irmãos e guardar na tábua do nosso coração também, para que a palavra crie raízes, né? E edifique a sua vida. Amém? Então, a palavra que o Senhor nos deixou para a meditação de hoje está no livro de Números, capítulo 23, versículo 18 ao 23, que diz assim: As profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola, e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado, que coisas Deus tem feito, né? Na vida daquele povo que o Senhor tinha tirado do Egito. Então, pessoal, vejam bem que vocês logo irão entender. Vou explicar a mensagem, né? Que é a respeito do profeta Balaão. E Balaque era o rei que ele queria tomar posse. Queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, o povo do Senhor, né? Então, ele mandou os seus servos e até Balaão, que era visto como um profeta, e ele falava assim, mandou os rapazes, né, os homens enviados dele até Balaão e disse: sabemos que tu é usado por Deus, que amaldiçoa, né, e fica amaldiçoado, e abençoa e é abençoado. Então, é usado por Deus, tem poder. Então, só há um jeito de destruir esse povo, porque era muito numeroso, né, e muito forte. Então, ele queria terras, né, e queria matar aquele povo. Mas era o povo de Deus e ninguém luta contra o povo de Deus, né? Então ele foi recorrer a um profeta para que amaldiçoasse. E ele não ia conseguir com a batalha, com algo do tipo. Então ele foi tentar uma estratégia, né, para amaldiçoar o povo do Senhor e ali o povo se acabar e ele tomar posse. Então ofereceram dinheiro a Balaão, mas Balaão falou que mandou eles esperarem lá uma noite, que ele ia consultar a Deus. E Deus perguntou: quem são esses
que estão acampando aí contigo. Aí ele se explicou lá, falou tudinho e disse que era enviado do rei e queria algo, né, contra o povo de Deus, o povo de Jacó, a toda Israel ali, os israelitas. Então o Senhor disse que não pode. Ele sabia também, mas o Senhor avisou a ele que não pode amaldiçoar o povo de Deus, né? Então ele pegou e disse que não ia com os rapazes para amaldiçoar o povo do Senhor. Então os homens foram-se embora, voltaram para o rei Balaque e avisou que ele não podia fazer algo, nada contra o povo de Deus, né? Porque era muito forte e numeroso. Então veja que Balaque mandou e voltar lá os príncipes, homens mais renomados, né? E levar mais quantia, dinheiros, né? Para ele. Então chegou lá, falou com ele e ele terminou mandando os rapazes acampar mais uma noite, né? Para perguntar a Deus tudinho. E terminou que ele foi-se embora, temor, né? Passou por cima das ordens do Senhor, ele ficou ganancioso pelo dinheiro, né? O Senhor disse que não era para ele ir. Aí depois nosso Deus, né, permitiu que ele fosse, mas só para ver o que iria acontecer, né? O que ele iria fazer. Então Deus deixou até ao ponto dele se tocar, para ver se ele se tocava, né? Para ver se ele caía em si do que ele estava fazendo, porque o Senhor já tinha dito que não, o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Quem Deus abençoa não tem como alguém amaldiçoar. Mesmo que Balaão ele viesse a amaldiçoar, mas não ia pegar no povo de Deus, porque o Senhor era quem está protegendo, e maldição nenhuma chega ao povo do Senhor, amém? Então, veja que ele terminou indo com o olho grande no dinheiro, né? O Senhor permitiu até ele ir, pegou a sua jumenta e foi-se embora. Chegou no meio do caminho, a jumenta viu um anjo, então ele bateu na jumenta, espancou a jumenta, né, por 3 vezes. E o Senhor o Senhor cegou ele, né? Ele já estava muito cego. Então o Senhor permitiu que a jumenta falasse com ele. E a jumenta falou com ele tudinho lá. E disse: por que fazes isso comigo? Eu não sou a tua jumenta há tantos anos. Já fiz alguma vez isso contigo? E ele respondendo. E ele não. E ela: e por que tu fazes isso? Não sei o que e tal. Então o Senhor foi lá e abriu os olhos dele. Então ele viu o anjo. Então ele se prostrou e temeu, né? Então se a burrinha dele, né, a jumenta, ela continuasse, ele iria ser morto pela espada do anjo. Então a jumenta protegeu ele, né? Então, mesmo assim, o Senhor permitiu ele ir depois. E então ele chegou lá e rasgou o coração na frente de Balaque e disse essas palavras que eu acabei de ler para vocês. Porque aqui, ó. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ainda ele
Porventura diria ele, e não o faria e não o confirmaria. Então, as palavras que Deus ele prega, a promessa que Deus faz a cada um de nós, ele cumpre. Então, tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Mas a promessa se cumpre. Então, a gente precisa estar de acordo com a vontade de Deus para que a promessa se cumpra. E se a gente estiver no meio da caminhada com Deus e querendo inclinar-se para o mal, para o pecado, o Senhor só dificulta cada vez mais, né, a promessa, o propósito que Ele tem em nossas vidas. Então, a vontade de Deus é muito maravilhosa na vida dos seus. E o mal não tem como destruir o povo de Deus, né? Só apenas se eles quiserem, se eles mesmos se afundarem no pecado. Mas se eles estiverem andando conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade de Deus, não há mal que o atinja, porque está na proteção do Senhor. E quando Deus abençoa um povo, não tem quem amaldiçoa. Então, o Senhor é fiel para cumprir tudo que prometeu na minha e na tua vida. E por mais que vocês, algum momento da caminhada, se pense que está fraco, né? A palavra de Deus diz que quando a gente é que está fraco, forte está. Então, que a gente possa perseverar na caminhada com o Senhor, né? E servindo a Ele fielmente, para que Ele cumpra em nossa vida a promessa que Ele tem feito a nós. E ai daquele que se levanta contra o Filho do Senhor que está em processo, porque o Senhor tirou o povo da escravidão, né? Aquele povo ali não estava ali em vão, né? O Senhor já tinha resgatado eles do Egito. E se o Senhor estava trabalhando na vida deles, estava ali protegendo eles em construção de algo, né? Em construir, em libertando aquele povo ali em processo. O povo do Senhor estava em processo, né? Constantemente para ser moldado e se tornar imagem e semelhança de Deus. Só que não tinha uma referência ainda, né? Então, o Senhor, como o povo não tinha uma referência ainda, ficava muito complicado, né? E foi um pouco difícil porque teve que ter os mandamentos, criar as leis, os negócios todos, para que eles ficassem doutrinados. Então, o Senhor nos aperfeiçoa, nos doutrina, nos capacita todos os dias para cumprir o seu chamado, né? Então, fique ciente que aquele que se levantar contra ti, contra os seus, ele cairá por terra, porque você é povo escolhido de Deus e não há quem venha te machucar, alguém que venha te derrubar, te fazer sair dos caminhos de Deus, ou então acabar com o seu propósito. Não, 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 não. O que o Senhor tem na tua vida é maior, é bem maior daquilo que tu pensa ou sonha em teu coração. Porque o que Deus tem para nós é que o nosso ouvido ainda não ouviu, e nem a gente sonhou, né? Nem desejou em nossos corações. Então, a gente não consegue imaginar porque somos limitados, né? Mas confiamos e cremos num Deus que é sobrenatural, um Deus do impossível, né? Que Ele realiza o que Ele quiser.
em nossas vidas. Se Ele construiu os céus e a terra, nos fez, né? Nos criou, imagem e semelhança dele, e como o Senhor não fará um milagre, né? Algo que a gente espera da parte dele, algo que ele já tem nos declarado, algo que ele já tem deixado como um propósito para nossas vidas. Só basta a gente crer e confiar nos seus planos que irá se cumprir. Amém? Então, vamos orar para entregar essa mensagem, né? E edificar em nossos corações. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de obra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, faz aquilo que não podemos fazer, que o Senhor possa, Senhor, abrir os olhos dos teus filhos, que eles venham enxergar aquelas ameaças, Senhor, que estão diante de suas visões e eles não estão enxergando. Aqueles que estão cegos, voltem a ver. Aqueles que não permita aqueles que estão em cobiça, aqueles que estão com desejos impuros em seus corações permanecerem, Senhor. Limpa os corações do teu filho. Lava, Senhor, faz algo novo na vida deles, Pai. Porque boa, perfeita e agradável é a tua vontade na vida de cada um de nós. Então, que a gente possa crer nas tuas promessas, que a gente não venha duvidar, que a gente possa aceitar tudo que o Senhor tem para nós, tanto de processo como de cumprimento, meu Pai. Que a gente seja fiel no pouco e no muito contigo, meu Pai. Que a gente possa estar firme sobre a rocha todos os dias de nossa vida, para que a gente não venha sair da tua presença, meu Pai, que a gente possa ser coluna e ajudar uns aos outros conforme a tua vontade. Então é isso que oramos e te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor e Jesus te ama e eu também. E faça conforme a vontade do Senhor brandar no seu coração, compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Tchau!